um pouquinho sobre um Deus vingativo. E nós falamos que o nosso Deus é um Deus de amor, não é? Nós não falamos? Hoje na escola sabatina? Só que na Bíblia nos mostra um Deus vingativo também. Agora, por que a palavra vingativo, de um Deus vingativo na Bíblia, não mostra um Deus de terror, mas ele mostra um Deus de justiça. Um Deus que protege os seus. Nós podemos ver em várias partes da Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, aonde Deus protegeu Josué, Deus protegeu Abraão, Deus protegeu Jacó, Deus protegeu, vamos falar assim, Davi. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Inúmeras vezes. Olha, não foi uma nem duas. Mas quem que protegia Davi? Deus. Através de quem? Do próprio filho de Saul, Jonatas. Então, às vezes, nós temos que pensar que a nossa vida, muitas vezes, tem altos e baixos, mas que Deus também nos protege. Como Ele é um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. Ele não deixa os filhos dele participarem das artimanhas do inimigo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Naum, a partir do capítulo 1. Esse profeta de Deus, Naum, a gente vê aqui, tem um único capítulo na Bíblia. Mas o que tem desse profeta aqui, nos deixa assim, um pouco preocupado com o que nós estamos fazendo. O que é nossa, para que lado que nós estamos levando a nossa vida? Para o lado do bem ou para o lado do mal? Isso que nós temos que se preocupar. Porque aqui, Naum vem falando de Nínive, aonde teve muito problema em Nínive, que era um povo agressor, era um povo, vamos falar assim, um povo ruim, aonde na verdade Jonas nem queria ir, né? Jonas nem queria ir lá porque ele tinha medo de morrer. Agora, na minha Bíblia diz o seguinte, ó, o título da Bíblia diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. O Senhor e Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. No versículo 2, no versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos parar aqui no versículo 4. Gente, quando fala aqui que Deus é um Deus vingador, o que vem na nossa mente? A primeira coisa, vingança. Um Deus tirano. Mas não. Essa palavra vingador aí, no contexto de Nínive, era um Deus de justiça. Era um Deus do qual ele não deixava acontecer injustiça com os seus. É um Deus que, naquele momento ali,
teve bastante dificuldade, aquele povo, para seguir a Deus. Esse povo de Nínive era um povo cruel. A gente leu na outra parte em Jonas, na Bíblia, que eles deixavam a cabeça dos inimigos na entrada da cidade, penduradas em paus, para mostrar quem eles eram. Você imagine a crueldade que era esse povo de Nínive até então. Jonas conseguiu colocar a palavra de Deus lá? Conseguiu. Só que vai mudando-se os tempos, vai mudando-se as épocas e as coisas vão mudando. A gente vê hoje, quanta gente tem no mundo? Quantas pessoas tem nesse mundo? Quantas pessoas, hoje, mas se nós for olhar bem a verdade assim, nós não temos 10% do mundo que serve a Deus. O resto do mundo, não vamos falar que está contra, mas que não tem a mesma conhecimento, a mesma ideia que nós temos, que é um Deus de amor, um Deus de carinho, um Deus protetor, um Deus que alimenta, um Deus que espiritualmente é perfeito, que esteve nessa terra para nos salvar. Eu fico tão assim, às vezes me dá tanta tristeza quando eu vejo que um Deus abandonou o céu, veio viver como homem, simplesmente para salvar uma pessoa, se fosse necessário. E nós, hoje, nós não damos valor a isso, porque nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer as nossas vontades. Era o que o povo de Nínive estava fazendo nessa época de Naum. Agora, versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, e desfalece em Bazã, e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Era nessa parte do texto, que é o versículo 7 de 9. Deus, Ele reconhece o meu e o teu esforço quando nós estamos perante Ele, quando nós seguimos o que Ele deixou, os mandamentos que Ele deixou. Agora, esses dias, a Rose me perguntou que um rapaz estava questionando ela sobre o sábado. Eu expliquei para ela, mas não expliquei devidamente como era para explicar. Mostrei para ela alguns versículos que estavam em Mateus, um deles está em Mateus, né? Sobre o sábado. Só que o sábado ele é diferente, porque ele não foi escrito pela mão do homem. O sábado foi escrito pelo dedo de Deus. E quando Jesus vem a essa terra, que está lá em Mateus também, ele fala que ele não veio para cumprir a lei. E qual a lei que ele veio cumprir? A lei do Pai, a lei de Deus. Então, e por que essa lei de Deus foi escrita em pedra? Podia ser escrito numa madeira, num pergaminho, mas por que Deus escreveu em pedra? Pedra é eterna. Por isso que Deus fala para nós que quando nós construímos a nossa casa em cima da pedra, não tem nada que derrube.
Porque a pedra é eterna. E eternidade, Jesus é a pedra angular da nossa vida. Quando nós construímos a nossa vida em Jesus, pode acontecer o que acontecer na nossa vida. Nunca nós vamos perecer. Porque nós temos um Deus que nos protege. É o que o versículo 7 diz ali em Naum. Todos aqueles que nele se refugiam. Quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, o que pode acontecer? Esse versículo 7, ele nos fala da fortaleza no dia da angústia. Quantos dias por mês nós temos de angústia? Quase todos os dias nós temos o nosso momento de angústia, o nosso momento de reflexão da vida. O momento que a gente não sabe o que fazer. Que temos dificuldades, que temos problemas. Só que Jesus, ele fala que ele protege os que nele se refugiam. Naum aqui foi bem claro nisso. Quando ele fala para Nínive que a ira de Deus poderia acontecer, mas aqueles que estavam em Cristo não iam participar dessa ira de Deus. A gente vê um exemplo bem forte da ira de Deus. Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída com tudo que estava dentro. Por quê? Deus não viu ninguém ali que tivesse condições de seguir em frente. Que a palavra de Deus ali não ia se aumentar e nem se espalhar. Não ia germinar, né? Não ia germinar. Era a semente que caiu no asfalto. Quando a gente olha dessa maneira essas situações, e fala em ira de Deus, né, que Deus é um Deus vingador, não é um Deus que não tem amor, é um Deus que tem amor, ele ama os dele. Ah, mas então ele não ama os outros. Não da mesma maneira. Só que são as pessoas que não amam a Deus. São as pessoas que fogem de Deus. Por isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando nós olhamos o nosso livre-arbítrio, agora mesmo eu falei ali para a Isabel, né, que fosse entrar para a igreja, falei para a Isabel, uma senhora estava ali. Ah, mas então foi uma escolha a pessoa ter câncer? Foi uma escolha. Ah, mas como assim? A alimentação que ela teve. Pode ser que ela não teve conhecimento porque ela teve câncer. Mas a escolha dela foi aquela. Por exemplo, eu bebo um monte a minha vida inteira. Qual que é a minha tendência? Obesidade. Quer dizer, quem que fez essa escolha? As escolhas na nossa vida. Então, nós temos que pensar bastante nessa parte das nossas escolhas. Como de Nínive estava escolhendo ser contra Deus. E Deus não ia punir o povo dele para deixar o povo que não era de Deus fora. Então a gente tem que pensar bastante na nossa vida. Nós temos momentos que tudo acontece inesperadamente, mas muitas vezes foi uma escolha que nós fizemos contrária. A Sônia, na quarta-feira, ela relatou das duas mulheres lá, da mãe e da filha. Qual foi a escolha dela, Sônia, naquele momento? Eles escolheram, ainda bem que é tempo. Né? Ainda bem que é tempo. A escolha deles foi ir para a igreja.
se reconciliar com Deus. E acho que Deus não amou ela todo esse tempo que ela estava fora? Que ela escolheu estar longe de Jesus? Amou da mesma maneira. Foi por isso que Jesus veio. Eu sempre falo que quando Jesus escolheu aquelas multidão, ali tinha o quê? Tinha pessoas que amavam Jesus, tinham pessoas que estavam ali só para comer, e tinham pessoas ali que odiavam Jesus. Só que tem um detalhe, Jesus sabia disso, mas ele nunca lhe falou assim, ó, vocês daí saiam, que vocês não merecem. Da mesma maneira ele mandou o Evangelho, ele passou o Evangelho para essas pessoas. Então por isso que ele fala aqui, que nele se refugia. Todo quando nós fazemos uma escolha, que é Jesus, não muda. A nossa vida pode ter dificuldade, mas lá na frente nós temos uma luz no fundo. Capítulo 8. Mas sua inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas. Perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá. De todos não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Quando o fogo entra na palha seca, você já viu como é que é? É que tem gasolina. Ó, e some. Assim será a vida dos anjos caídos de Satanás. Esses não têm mais volta. Nós que estamos aqui na terra, nós temos nós temos o poder, vamos falar bem a verdade, de decidir se nós queremos ser como palha seca ou se nós queremos temer ao nosso Deus e nesse momento entrar para o livro da vida. O pastor Tosta falava, né? Escrita com letras de ouro no livro da vida. É assim que Deus escreve o nosso nome. Que Deus abençoe nós, né? Que a nossa vida, às vezes, toma rumos bem diferentes. Temos dificuldades, mas eu nesses últimos meses aí eu tenho visto o tanto que Deus tem agido na minha vida. A ação de Deus na minha vida, Deus tem me protegido de uma maneira que nem eu consigo entender. Porque às vezes eu penso comigo, eu não mereço tudo. Mas Ele me protegeu. Me livrou de muita coisa, me tirou de lugares que talvez mais para frente eu tivesse problemas, dificuldades. Me colocou em lugares bem parecidos, com outras ideias, com outros propósitos. Mas Deus tem me cuidado. Eu quando li esse verso na 1 e o verso 7, eu fiquei muito encantado com ele, né? Que Deus protege aqueles que dele se refugiam. Eu li várias vezes e várias vezes pensei comigo, como Deus tem protegido não só a mim, mas a minha A gente vê pela minha filha, pelo meu filho, pela minha esposa, por mim. Que aconteceram várias coisas. Só que Deus estava ali, nos protegendo, nos dando a alegria de estar em Cristo Jesus. Fazendo eu penso assim, que Deus olha para mim e fala assim, não, você está fazendo valer a pena aquelas gotas de sangue que eu derramei por você. E é isso que eu quero para cada um de nós aqui hoje. Né? Que aquelas gotas de sangue que Deus derramou, que não seja em vão. Que nós, como cristãos, nós como pessoas, como seres humanos,
nós consigamos, né, ser remanescente na palavra de Deus. Esse mês, a Bíblia ela vem nos falando das 3 mensagens angélicas. E essa igreja, eu acredito que essa igreja ela tem as 3 mensagens angélicas. Amém. E nós vamos ser os perseverantes, os remanescentes na vida cristã. Quando eu vejo essa história de Naum aqui, sobre Nínive, né, a gente fica pensando, né, pô, estava tão fácil para eles, era tão pouco, era só obedecer, só acreditar. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Eu penso que a nossa vida, ela foi dada por Deus, ela é mantida por Deus, só que nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós temos a força, que nós temos que fazer. Só que a Bíblia é bem clara que nem a nossa sabedoria vem de nós, vem de Deus. E quando nós começarmos a acreditar nisso, acreditar que a nossa sabedoria, o nosso ar que nós respiramos, vem tudo do Senhor, nós começamos a dar mais valor a Deus. Dar mais valor àquela cruz, àquele sangue que Ele derramou por cada um de nós. Que Deus esteja hoje presente na vida de cada um de nós. Ele esteja nos dando a bênção, né? E que nós dê o valor que Deus merece. Amém. Que nós cumpra com o que nós prometemos aqui nesse mundo, que era seguir a Deus. É o que nós precisamos. Porque na vida, como eu falei na escola latim, nós não precisamos mais ser necessários. Nós não precisamos seguir 2 senhores. Jamais sempre nós vamos alimentar um mais do outro. E a Bíblia fala que o outro Senhor que nós ia alimentar é o dinheiro, riquezas. E quem nos promete riquezas? Quem nos promete o dobro? Quem prometeu para Jesus na hora da agonia que Ele daria todo esse mundo que já era de Jesus? Foi Jesus que fez, foi Jesus que criou. Falou, te dou tudo isso aqui, ó, só para você se ajoelhar. Jesus não fez isso. A mesma coisa fez com os 3 meninos perante a estátua da mulher. Não se ajoelharam. Daniel foi jogado na cova dos leões. João Batista decapitado. E foram os outros, Isaías, partido ao meio, vivo. Tudo pela palavra. E hoje, às vezes, a gente não tem nem coragem de dar o nosso tempo pela palavra de Deus. Que não é nada. Às vezes são 2, 3 horinhas por semana. 3, 4 horas. Que Deus esteja com você, gente. E comigo também. Que a nossa vida seja feita de alegria. Que nós tenhamos essa alegria de estar servindo a Deus. Isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Que o nosso Deus é um Deus vingador, é um Deus de ira. Só que esse Deus de ira e vingador também é um Deus de amor e de justiça. Que Ele protege os dele e aqueles que a Ele se achegam. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Amém. Que Jesus vai voltar e nós sejamos remanescentes. Tá bom?